na verdadeira Shalom do Espírito. Shalom verdadeira só mesmo pelo Espírito da verdade. Quem não tem o Espírito de Yahushua, esse tal não pertence a ele. Romanos 8 e 9. Ademais, Yahushua é o príncipe da paz. Quem não reconhece Yahushua como Messias também não pode usufruir da verdadeira Shalom. Por isso nós, quando nos saudamos Shalom, eu acrescento, na maioria das vezes, Shalom do Espírito. Mas vamos a mais esta palavra que o Espírito de Yahushua tem colocado no meu coração. Tiago, capítulo 4, versículo 8. Sem necessariamente transliterarmos, nos preocuparmos aqui com Yahu Kaf. Chegai-vos a Yahu Ulim e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de mente dividida, purificai o coração, o de espírito dobre. É uma questão de causa e efeito. Você não precisa ser nenhum geômetra para concluir que, quando nós nos aproximamos, no caso do Altíssimo Soberano, ele automaticamente se aproxima de nós. Mas há um detalhe muito importante que precisa ser observado. Ensinar, conforme as Escrituras realmente mandam, ensinando-os a guardar todas as coisas, precisa ser pelo Espírito da verdade. Senão nós colocamos em cima das pessoas um jugo pesado, como faziam os fariseus, e nem eles com o dedo queriam ajudar a participar, tocar alguma coisa nesse sentido. Então, quando nós falamos que devemos nos aproximar de Yahu-Urim para que ele se aproxime de nós, precisamos lembrar também que, conforme a palavra em Filipenses, eles é que, ou quem, né, melhor, que, referindo-se ao objeto, mas como quem, a pessoa dele no caso. Ele quem realiza em nós tanto querer, como efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele cria em nós o desejo para alcançarmos um objetivo que está em consonância com a sua vontade. E se nós nos dispusermos, obedecermos à voz do Espírito, esse processo é interminável, inesgotável. Você vai entrar lá em Kozokiú, adulterado para Ezequiel 47, água até os artelhos, joelhos, lombos e finalmente o rio que não se pode atravessar a val ou a pé. É, portanto, um poder ilimitado. Ele convoca, ele capacita, mas ele não força, obriga a pessoa. Você recebe uma revelação, agarre-se àquela palavra e não solte por nada desta vida. Continue pesquisando sobre aquilo que foi revelada. Porque as Escrituras afirmam lá em Yoshua e ao Isaías, o profeta messiânico, assim será a palavra que sair da minha boca, capítulo 55, versículo 11. Ela não voltará para mim vazia. O Espírito Santo, Kadosh, maravilhoso, ele não lança uma palavra assim. O Espírito Santo é concedido visando o fim proveitoso, através de nossas vidas também. Quando ele projeta uma palavra, quando ele fala, aquela palavra prosperará naquilo para que foi designada. E ela é invencível. Por isso que eu sou apaixonado mesmo com o Consolador amado, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Meu corpo, alma, espírito pertencem a Ele mesmo, eternamente, hoje, eternamente.
por todos os dias da minha vida, porque quando ele fala, aquela palavra começa a prosperar dentro de mim. Então, quando nós nos aproximamos dele, motivados pelo seu Espírito, automaticamente começamos a sentir a sua presença, a sua realidade. E quanto mais nos aproximarmos, mais conhecimento teremos dele. É um processo inesgotável, uma questão de causa e efeito. Conforme lhe disse, não precisa ser nenhum geômetra para entender essa lei da distância e da aproximação do caso. Nós temos que colocar em prática para que usufruamos, conforme diz lá em Kosokyu 47, né? Não apenas águas até os artérios, e artérios mesmo, né? Não é artérios não, porque não é joelhos, né? Mas água até os artérios, ultrapassemos esse limite com água até os joelhos, o lombo e finalmente um rio inesgotável do saber maior pelo Espírito da verdade. É maravilhoso aprendermos com ele, dependermos dele dentro desta consciência cultural. Porque você pode perfeitamente, não estou aqui querendo avocar nenhuma atenção, nem tampouco julgar ou condenar as pessoas. Mas você pode perfeitamente viver dentro de um clima de fé sem entrar no campo do conhecimento. E agora? Uma pessoa de fé, mas quando se depara com uma dificuldade na sua vida, a exemplo em Menyahu, lá, capítulo 8, a tempestade no mar. Você já pensou, você dentro de um barco, de repente vem uma tempestade, o barco é varrido de um lado para o outro, umas ondas cada vez maiores. E Yahushua calmamente dormia. Dormia, humanamente falando, porque não dormita nem dorme o guarda de El-Shuru. Ele é o próprio Criador revelado, mas humanamente ele ali estava para também nos ensinar uma lição. Os discípulos estavam apavorados. Salvos porque vamos morrer. Estamos sujeitos a perecer. Ele levanta, repreende os ventos e o mar e ouve-se. E houve então a calmaria. E os discípulos, analise aí o texto e tire as suas próprias conclusões. Os discípulos, o que eles disseram? Exclamaram: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quer dizer, participavam, conviviam, tinham até fé, mas não conheciam quem estava ali. Não conheciam quem estava ali. É necessário que conheçamos e prossigamos a conhecer Yahuwah, nos aproximemos cada vez mais dele. Não para uma atitude sem submissão. Sem submissão. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem o seu horário a cumprir. Agora, chegar às 7 da manhã para às 11 e depois sai às 4. Um exemplo. Aí você fala o seguinte, sabe de uma coisa? Mais importante é eu pegar minha Bíblia e ir lá para o refeitório e ficar lendo a Bíblia, que emprego se dane. Né? Se vierem chamar minha atenção, eu falo, eu estou fazendo o que é mais importante. Estou buscando o Altíssimo. Quer dizer, você está buscando de uma maneira que falta sabedoria e falta inteligência, que a Bíblia, por sinal, as Escrituras definem, né? Sabedoria, está lá em Ahab, Jó 28, veja lá. Sabedoria, o temor do Altíssimo é o princípio da sabedoria.
E o apartar-se do mal é inteligência. 28, 28 já. Está escrito. Às vezes a pessoa é sábia, mas não é inteligente. Agora, qual é o homem na Bíblia que possuía essas características de sábio e inteligente? Quem era? Sabia como se aproximar do Altíssimo. Nós estamos dentro deste tema, né? Chegai-vos a Yahulo e ele se chegará a você. Como é que Jó chegava a esse Altíssimo? Foi falado o nome Jó. Está lá no primeiro capítulo. Homem justo, temente a Yahulo e se desviava do mal. Então ele reunia todas essas qualidades. Além de ser um homem sábio, era também inteligente. Precisamos de sabedoria e inteligência para nos aproximarmos do Altíssimo com sabedoria, segundo a sua vontade. E quando ele nos inspira, meu servo, eu quero isto de você. Eu quero isto de você. Aí, imediatamente, você tem que se agarrar àquela palavra e não pode deixá-la. Não pode deixá-la, definitivamente. Porque ela vai prosperando dentro de você. E vai levando até a uma conclusão satisfatória. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quanto mais nos aproximamos dele, mais ele vai nos enchendo do seu conhecimento. Mas faça isso pelo Espírito. Senão você vai estabelecer regras e métodos para se chegar a ele. Entendeu? É aí que muitos naufragam na fé, conforme diz as Escrituras. Dizem lá, as Escrituras afirmam, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o quê? Naufragaram na fé. Precisamos ter fé e boa consciência. Precisamos ter sabedoria, mas também inteligência para nos dedicarmos mesmo a Ele, o maravilhoso Criador de todas as coisas, do corpo, alma e espírito. E ainda teremos a eternidade para aprendermos, né? A eternidade aprendendo sem nos cansarmos, porque aquele que se aproxima dele não se cansa. Esse tema maravilhoso daria para falar umas 2 horas pelo menos, sem parar. Chegai-vos a Yahulo e ele se chegará a vós. Outra oportunidade falaremos mais. Um abraço, né? Até outra oportunidade.